E eu falo a verdade, eu morei um tempinho, eu acho que eu morei 4 ou 5 meses, quando eu morei 4, 5 meses, eu vou ser sincero, eu nunca contei pra ninguém. Eu passei uma necessidade com a minha mãe difícil, a minha mãe, ela nunca gostou a minha mãe nunca gostou de trabalhar, meu pai também nunca gostou. Então a minha mãe, tinha meses que eu morei com ela, que a gente passou uma necessidade bem feia mesmo. Eu vou ser sincero, eu abri a geladeira da minha mãe, eu só via água e fumaça na geladeira. Você vê, gente, como o negócio como o negócio é tenebroso. Quando você faz uma coisa para qualquer pessoa, tipo assim, como eu sou filho, ela me abandonou. Quando você faz qualquer coisa para um filho ou para uma pessoa da sua família, Deus, ele castiga muito. Deus castigou minha mãe faltando as coisas dentro de casa, entendeu? Então Deus castigou ela, entendeu? Eu falo, hoje em dia, a minha mãe quer pegar para me cuidar de mim. Hoje em dia, eu não quero saber da minha mãe. Hoje em dia, eu não quero saber dela porque ela não me criou ela não me criou quando era pequeno. A minha mãe nunca deu atenção para mim, falar a verdade. A minha mãe mora do lado da minha casa. Minha mãe mora aqui do lado. Ela nem pergunta se eu tô bem. Ela nem pergunta se eu preciso de alguma coisa. Ela não pergunta se estou precisando de qualquer coisa. A minha mãe nem pergunta de mim, gente. Nem pergunta. Se ela pergunta se eu tô bem, se eu tô isso. Mas a minha mãe nunca perguntou se eu precisei de alguma coisa, se eu tava precisando de qualquer coisa. Mas é que eu falo, hoje em dia eu sou bem de saúde, graças a Deus. Graças, bom Deus, eu tô bem de saúde. Eu agradeço muito a Deus, gente, por isso. Ô, gente, vocês sabiam que eu agradeço muito a Deus que eu tenho a minha avó e meu avô? Porque eu vou falar a verdade, a minha mãe de sangue, eu nunca fui presente com a minha mãe, o meu pai de sangue, eu também nunca fui presente com eles. Então, tipo assim, pela verdade, ó, eu eu nunca tive aquela mãe na minha vida, eu tive a minha avó. A minha avó é mais que uma mãe, então eu falo com a minha avó eu abraço, a minha avó, eu faço, então minha avó é uma mãe, porque a minha mãe de sangue, a minha mãe que me geriu da barriga, eu nunca dei um abraço nela, eu nunca falei, porque eu nunca falei que ama ela, porque a minha mãe é tão vacilona que ela me abandonou eu quando era pequeno. Hoje em dia, a minha mãe quer ficar comigo, ver se hoje em dia eu quero ela, porque eu falo a verdade. Ela não me criou quando eu era pequeno, agora eu não quero ela, entendeu? Eu falo, hoje em dia, a minha mãe quer pegar para me cuidar de mim, ver se hoje em dia, eu não quero saber da minha mãe, hoje em dia eu não quero saber dela, porque ela não me criou ela não me criou quando era pequeno. A minha mãe nunca deu atenção para mim, falar a verdade. A minha mãe mora do lado da minha casa. Minha mãe mora aqui do lado. Ela nem pergunta se eu tô bem. Ela nem pergunta se eu preciso de alguma coisa. Ela não pergunta se estou precisando de qualquer coisa. A minha mãe nem pergunta de mim, gente. Nem pergunta. Se ela pergunta se eu tô bem, se eu tô isso. Mas a minha mãe nunca perguntou se eu precisei de alguma coisa, se eu tava precisando de qualquer coisa. Mas é que eu falo, hoje em dia eu sou bem de saúde, graças a Deus. Graças, bom Deus, eu tô bem de saúde. Eu agradeço muito a Deus, gente, por isso. E eu falo a verdade, eu morei um tempinho, eu acho que eu morei 4 ou 5 meses, quando eu morei 4, 5 meses, eu vou ser sincero, eu nunca contei pra ninguém. Eu passei uma necessidade com a minha mãe difícil, a minha mãe, ela nunca gostou a minha mãe nunca gostou de trabalhar, meu pai também nunca gostou. Então a minha mãe, tinha meses que eu morei com ela, que a gente passou uma necessidade bem feia mesmo. Eu vou ser sincero, eu abri a geladeira da minha mãe, eu só via água e fumaça na geladeira. Você vê, gente,
como o negócio como o negócio é tenebroso. Quando você faz uma coisa para qualquer pessoa, tipo assim, como eu sou filho, ela me abandonou. Quando você faz qualquer coisa para um filho ou para uma pessoa da sua família, Deus, ele castiga muito. Deus castigou minha mãe faltando as coisas dentro de casa, entendeu? Então Deus castigou ela, entendeu? Ô, gente, vocês sabiam que eu agradeço muito a Deus que eu tenho a minha avó e meu avô? Porque eu vou falar a verdade, a minha mãe de sangue, eu nunca fui presente com a minha mãe, o meu pai de sangue, eu também nunca fui presente com eles. Então, tipo assim, falar a verdade, ó, eu eu nunca tive aquela mãe na minha vida, eu tive a minha avó. A minha avó é mais que uma mãe, então eu falo com a minha avó eu abraço, a minha avó, eu faço, então minha avó é uma mãe, porque a minha mãe de sangue, a minha mãe que me geriu da barriga, eu nunca dei um abraço nela, eu nunca falei, porque eu nunca falei que ama ela, porque a minha mãe é tão vacilona que ela me abandonou eu quando era pequeno. Hoje em dia, a minha mãe quer ficar comigo, ver se hoje em dia eu quero ela, porque eu falo a verdade. Ela não me criou quando eu era pequeno, agora eu não quero ela, entendeu?